8h10, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, hoje 29 de março de 2021. O programa tem o prazer de receber aqui a Juliana Carneiro, e eu faço uma correção já com o pedido de desculpas. Ela é professora da UF, e o Vitor Andrade de Melo, que é professor da UFRJ. Falamos sobre o livro Nos Tempos do Trianon, o Trianon que completa 100 anos. E neste bloco já pré-pautado aqui, Aloysio, você separou aqui o homem, a cidade e o cinema, o cine-teatro reunidos em livro. Voltamos com você, Aloysio Abreu Barbosa. Então, gente, eu percebi na matéria do Matheus, eu ainda não tive oportunidade de ler o livro, quero fazê-lo quanto antes, é que vocês dividiram entre esses três personagens, né, o livro. Né, a cidade, o homem, né, a cidade, o homem e o cine-teatro, né. A cidade Campos, o cine-teatro é o Trianon, e o homem, Juliana, é seu bisavô, né, o Capitão Carneirinho, Francisco de Paula Carneiro. Como é que se deu a ideia? Essa ideia, ela surgiu dessa divisão? Ela surgiu durante a feitura do livro ou ela foi arquitetada antes? Então, isso. Eu vou para contar um pouquinho a história do livro, porque eu brinco assim, os livros eles contam histórias, mas eles também têm a sua própria história. Então, eu vou voltar um pouquinho para contar, para chegar na tua pergunta. Então, na verdade, é o seguinte, eu lá no começo do ano 2001, 2002, estava começando um doutorado que eu fazia na UF, que seria sobre o Trianon. E por que isso? Porque durante o mestrado, que eu pesquisei uma personagem de Campos, que chamava Nina Aroeira, eu ficava, naquela época eu não tinha hemeroteca digital, não tinha essas coisas, eu ia para o Palácio da Cultura e ficava lendo lá o Monitor Campista, lendo a própria Folha de Comércio, e aí o tempo inteiro me deparava com anúncios do Trianon e matérias que falavam da importância do Trianon na cena cultural de Campos. E aí eu tinha tomado a decisão que ia fazer um livro sobre o Trianon, que ia fazer o doutorado sobre o Trianon, e aí, junto com isso, apareceu uma coisa, que são essas coisas da vida. Numa visita à casa do meu avô, eu achei um material inédito, porque estava lá um acervo de família, que era toda a folheteria do Teatro Trianon no período em que o teatro foi de propriedade dele, de 1921 a 1931. Ele organizou um livro que é lindíssimo, a folheteria, com a programação, com as companhias, com os artistas. Ele fez uma colagem, quase um livro caixa, é lindíssimo, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. E eu falei, bom, esse é um material inédito, um acervo que é familiar, mas que precisa se tornar público, precisa estar disponível para a comunidade acadêmica, para o público como um todo. E, nesse sentido, dando um pulo 20 anos depois, lá por uma série de coisas na minha vida, acabei não dando seguimento a essa pesquisa, e agora, no final, em 2020, falei, bom, vai ter o centenário do Trianon, não tem como a gente não fazer algum tipo de celebração. Nisso eu conversava muito com meu pai, falei, Juliana, vamos lá, você é historiadora para quê? Tem que fazer. E aí fomos lá, comecei a fazer, chamei o Vitor para essa parceria. Vitor é meu ex-orientador, então, desde já, eu agradeço imensamente ele ter topado essa parceria. E chegando na tua pergunta, inicialmente o livro era para ser um livro sobre o teatro. Mais do que isso, era um livro que a gente ia falar sobre a folheteria, sobre a programação do Teatro Trianon nesses 10 anos. Enfim, eu me lembro como se hoje começou tudo com Excel, que eu fui lá e listei as 209 programações que estavam na folheteria, quem era, quem não era, fizemos verbetezinhos sobre quem eram essas companhias, quem eram esses artistas, quanto custava o ingresso, quais eram as datas, como é que eles estavam se relacionando com o resto do mundo. Era para ser isto. No
no processo de pesquisa, esses outros, vamos dizer, personagens começaram a ganhar protagonismo. Seja pela riqueza vamos dizer, da biografia ou do perfil biográfico do Carneirinho, seja porque, aí eu acho que o Vitor vai falar melhor do que isso, o Vitor é um especialista na história do lazer e do entretenimento, ele tem inúmeros livros publicados em outras cidades sobre isso. A gente foi entendendo que o Trianon só era possível naquele momento, na década de 20, porque Campos era uma cidade que se pretendia e se construía a sua modernidade, a gente chama nesse binômio rural e urbano. Então, e, por outro lado, também só era possível porque tinha uma figura como o Carneirinho, que resolveu apostar num ramo do entretenimento, que ele já tinha um teatro, a gente vai falar sobre isso, que era o Orion, depois construiu o Trianon, arrendou o Coliseu. Então, era um personagem, um empresário do entretenimento que apostou nisso numa aposta de que isso ajudaria, colocaria Campos também nesse cenário da modernidade. Então, para tentar fechar minha resposta, assim, o livro começou para ser só a história do Trianon, e acho que ficou claro que esse tripé era um tripé necessário. Nenhum existiria sem o outro. Eles só se justificam nesse processo. Quer falar também sobre a pergunta, quer tentar responder? Acho que a Juliana sintetizou bem, né? A gente... Bom, quando a Juliana me convidou para o projeto, eu que tenho que agradecer, eu fiquei muito, muito honrado, né? Eu estudo cidade, o que me interessa é a cidade. E eu acho que a diversão é uma das maneiras mais usuais em que a gente usa a cidade, né? A cidade é para ser usada. Quer dizer, cidade sem cidadão não é cidade, né? E o cidadão usa a cidade no entretenimento, né? Então, o meu trabalho sempre é tentar ver como é que a gente pode lançar um olhar para as cidades a partir desses momentos de diversão. Então, quando a Juliana me convidou para o projeto, eu fiquei bastante entusiasmado, né? Assim, e, enfim, empolgado com a possibilidade de tentar estudar e entender mais uma cidade. E aí ficou muito claro que no decorrer da nossa pesquisa, ficou muito claro que assim, é lógico que o Trianon merece 1, 2, 3, muitos livros só sobre o Trianon, né, assim, mas que era importante entender a rede de relações, né, o cenário no qual o Trianon pôde se viabilizar, porque em certa medida, é bastante inusitado, né, um teatro do porte do Trianon, né, numa cidade do interior. E aí você pergunta, por que essa cidade do interior tem um teatro desse tamanho, né? Assim, eu trabalho muito atento às questões econômicas, né? Sempre brinco, follow the money, né? Assim, veja onde está o dinheiro, onde é que está circulando, né? Assim, porque a gente às vezes investe muito só na questão da aspiração cultural, mas se você não tem uma economia, se você não tem mercado consumidor, né, assim, as intenções culturais elas não se manifestam, né? E aí a gente começou um pouco então a pensar também na própria formação do Capitão Carneirinho, né, cara, que personagem é esse que surge, né, assim, como é que ele pode fazer um teatro com recursos próprios, né? Não tem recursos públicos nessa jogada, né? Assim, então foi daí que a gente montou esse tripé, né, entendendo que os três, há uma relação inextricável entre os três. Trianon só é possível porque a gente tem um personagem como o Carneirinho e porque a gente tem um personagem como Campos. Acho que isso é uma coisa que a gente procurou enfatizar no livro, né? Campos não é uma ambiência. A cidade, ela em si, é um personagem também que condiciona nossas possibilidades de realização, né? Assim, na mesma medida, não existiria Carneirinho se não existisse uma Campos com aquele perfil daquele momento, né? Na mesma medida, né, Campos, de alguma maneira, também foi glorificada ou, de alguma maneira, deixou registros por causa do Trianon, por causa do Carneirinho. Então, o nosso esforço foi, então, compor esse livro que, né, assim, não é um livro, a gente já deixa claro na introdução, não é uma biografia clássica sobre um teatro. É um livro de difusão, é um livro de celebração, mas que tem um eixo de debate.
que é essa articulação entre os personagens, né? Assim, então, também uma tentativa de deixar um registro de memória para a cidade, para a família e para o teatro, mais do que só para o teatro. Saindo da literatura, indo para o cinema, que é uma arte aí co-irmã, o cinema tem essa característica de abarcar todas as artes anteriores, né? É a última das 7, ela abarca todas as demais. Literatura, arquitetura, teatro, sobretudo, né? Enfim. Arte gráfica também, né? Pintura. Você tem no Brasil uma tradição cinematográfica que talvez seja responsável com raras exceções, por você não fazer esse gênero, que é o da cinebiografia, ser tão popular assim. O Brasil, o cineasta brasileiro sempre tem a pretensão de contar, tomei o Villa-Lobos como exemplo, contar do início ao fim da vida do biografado. Hollywood tem uma tradição diferente e me parece mais exitosa. Ela procura tirar um corte da vida do biografado e, através desse corte, ela sintetiza a vida do biografado, não contando da infância até a morte do biografado. Particularmente, eu gosto mais dessa escola hollywoodiana, nesse sentido, né? Me parece que o livro de vocês também, eu não ressalvo que eu não li, mas ele tem também isso de fazer uma fatia que vai aí de 21 a 31, que é o período inicial do Trianon, que é o período que ele foi fundado, está sob o comando do Capitão Carneirinho, para tentar resumir esses 100 anos. Está certa essa visão minha ou está equivocada por quê? Então, vou começar, Vitor, depois você emenda, tá? Porque Vitor também é especialista em cinema, então eu vou deixar ele dialogando com você. Eu vou me arriscar para a parte da resposta final do corte. Assim. Acho que a tua pergunta foi muito importante, pela questão do que a gente chama de recorte, inclusive o recorte temporal, que acho que nos dá a oportunidade de explicar a opção pelo recorte temporal do livro. E eu falo isso com tranquilidade, porque a gente não tinha dúvidas que talvez as pessoas esperassem que a gente trabalhasse com essa visão mais histórica, no sentido das lembranças, por exemplo, do Trianon na década de 50 e 60, que trariam depoimentos, porque as pessoas que estão vivas hoje, que frequentaram o Trianon, são pessoas que frequentaram basicamente na década de 50, 60 e 70. Década de 20, as pessoas, a maioria, acho que a imensa maioria já morreu. Então, eu brincava com o Vitor, vai ter uma certa decepção de não ter depoimentos, porque como se tratava, ou podia ser esperado ser um livro de memórias, o esperado talvez fosse essas memórias de pessoas que viveram esse tipo de coisa. E eu acho que esse é um livro por fazer, e acho, inclusive, que já tem vários outros pesquisadores memorialistas de campos que já fizeram, talvez não um livro inteiro, mas capítulos, artigos, postagens que dialogam muito com isso. O nosso livro não se propõe a isso. E por isso que eu falo que é uma oportunidade da gente falar um pouco do recurso. E aí, o que a gente foi sentindo necessidade no processo de pesquisa? De retornar um pouco ao século XIX e entender, o Carneirinho nasce em 66, né? Quando a gente decidiu, de alguma maneira, fazer um recorte, e a gente não fez, como diz o Vitor, uma biografia clássica, nem do teatro, nem do Carneirinho, e também nem da cidade, não se propõe a ser uma pesquisa acadêmica que aprofunda. Ao contrário, quero dizer que sim, somos historiadores, buscamos acho que um certo rigor metodológico, mas a gente usou dos grandes pesquisadores de campos para poder estar nos baseando, então, são muitas citações, vários desses pesquisadores fizeram parte do abinário, do lançamento do livro. Eu vou falar aqui em nome da Heloísa, professora Heloísa de Cássia Manhães Alves, que foi quem fez a abertura, que é uma especialista na Belle Époque, mas tem vários outros. E aí, nesse sentido, a gente voltou um pouco ao século XIX para entender esse cenário do entretenimento de campos, né? Como é que foi se construindo esse processo? O Trianon, ele é talvez a obra mais emblemática do Carneirinho, mas quero lembrar que em 1913 o Carneirinho já tinha o Orion e ele já tinha uma série de outras iniciativas no campo
do que a gente pode chamar nesse campo cultural ou no campo do entretenimento, como em relação ao carnaval, em relação a outros clubes. Então, vou já passar para o Vitor, mas queria dizer o seguinte, que do ponto de vista do recorte, eu acho que sua percepção está correta, Luizinho. Nós não nos propomos a necessariamente ir até o novo Trianon. Claro, inclusive a nossa opção na introdução é começar de trás para frente, né? A gente começa com o processo de demolição do Trianon, que de fato é um evento traumático para a cidade, e eu acho que faz parte da construção memorialista. O drama da demolição ajuda a construir a construção memorialista, mas esse não é o nosso foco. Então a gente começa de trás para frente, fala do processo da demolição, mas a gente centra, de fato, no último quartel do século XIX, para mostrar esse processo da cidade, do entretenimento da cidade, as condições em que o Trianon e o que o Carneirinho foi construindo o seu processo empresarial, digamos assim, até 1931. Eu concordo como Juliana já tinha feito, Luiz, eu concordo com a tua apreensão. Queria falar um pouco assim, a gente também tem um conceito editorial que norteou a gente, né? Em geral, no Brasil, e em certa medida no mundo também, mas no Brasil mais, a gente acaba tendo dois tipos de livros, assim, livros de história, né? Aquele livro acadêmico, né, que tem que seguir todos os ditames da academia, né, da pesquisa histórica, então que é muito recortado, muito aprofundado, ou a gente tem um grande livro de informação, né? E aí tem essas histórias da biografia definitiva, né, que eu adoro ler biografia, mas eu sempre acho engraçado quando alguém fala essa é a biografia definitiva de alguma coisa, né? Não existe biografia definitiva de nada, né? Até porque para abarcar um período de tempo enorme, você vai ter que cometer uma série de superficialidades, não tem jeito, né? E eu concordo contigo também. Eu vou te dar um exemplo que eu achei interessante. Tem um filme, que se não estou enganado, é do Antônio Carlos Fontoura, chamado Somos Tão Jovens, que é os primeiros momentos do Renato Russo em Brasília, quando ele está montando a Legião Urbana, né? Então, quer dizer, ao invés de você contar, né, toda a trajetória do Rock Brasil, do Legião Urbana, ele pega ali um período inicial, né, e de alguma... É um livro ficcional, lógico, mas um ficcional que tem uma relação com ocorrências históricas, né? Então ele pega ali o momento que aquela molecada, era um bando de moleque fazendo alguma coisa numa cidade, né, faz um panorama e corta ali, né? Não vai seguir isso, né? Ele vai pegar aquele momento ali, né? Então eu acho que o nosso livro ele também tem um pouco esse conceito editorial de dizer assim, olha, entre o livro só acadêmico, que é muito importante, e esse livro só informativo, que é muito importante, a gente pode fazer um livro que seja intermediário, né? É um livro que tenha a expectativa de difusão científica, né? Ele tem a expectativa de alguma forma apresentar a história para o grande público, mas que ele tenha um trabalho de investigação à moda histórica propriamente dita e que ele siga alguns ditames, como a questão do recorte temporal, né? Por isso que o livro está articulado dessa forma que a Juliana falou, né? A gente quer saber o seguinte, quando o Trianon está ali no seu auge, né, que é no tempo do Carneirinho, o que levou, quais foram as condições de possibilidade, a estrutura de sentimentos que levou a que o Trianon pudesse existir. Por isso que a gente recorre um pouco ao século XIX, né? Mas a gente não vai passar lá para depois dos anos 30, né? Porque esses são trabalhos que outros pesquisadores já tocaram, né? E é importante fazer esse registro, quero fazer de novo isso. Também é possível fazer o livro porque a gente tem colegas de campos pesquisadores incríveis, né? Nós lemos tudo o que foi possível sobre os colegas pesquisadores, né? Fazendo todas as citações, todas as referências, dando todo o mérito, todo o crédito, né? Assim, sem compreender campos, a gente não conseguiria fazer esse livro. Entre as pesquisadoras, a Juliana também é uma pesquisadora de campos, né? E procuramos fazer um trabalho, então, de investigação propriamente dita mais profunda nas questões do entretenimento, com todos os limites que a gente tinha. Esse livro é filho de pandemia, esse livro, né? Foi todo feito durante a pandemia, com todos os limites, né? Assim, a gente não tinha, por exemplo, acesso a todos os jornais
todas as edições do Monitor Campista, que só tem uma parte que está preservada e outra não, né? E trabalhando também esse material original, que é muito bacana, que era de posse da família da Juliana, né? Tanto um livro de famílias que o próprio Carneirinho deixou escrito, né, assim, quanto a folheteria, que é uma coisa impressionante. De toda forma, sempre foi a nossa ideia fazer um grande livro celebração. É por isso que tem muitas imagens de campos, muitas imagens do próprio Carneirinho, né? Assim, é um livro que procura ter contribuições para a história, mas fundamentalmente para a memória, né? Assim, por isso que a gente começa com a destruição, né? Assim, aquela utopia do historiador, que ele pode contribuir para que as coisas não aconteçam de novo, né? Assim, elas acontecem, né? Como foi, a gente estava falando no caso da gripe espanhola, né? Mas quando a gente olha os olhos de hoje, fala assim, que absurdo deixarem destruir um teatro como o Trianon, né? Assim, e como a gente deixou, isso não é um problema só de Campos, né? Isso é um problema do Brasil inteiro durante muito tempo e até os dias de hoje, né? Porque nos dias de hoje, assim, às vezes a gente não destrói, mas também não preserva, né? Então ele fica preservado, caindo aos pedaços, né? Assim, então, de fato, também tem uma reflexão sobre a memória da cidade, sobre a afetividade da cidade, né? Assim, e por isso que é encantador no webinário, Aloysio e Cláudio, o número de colegas que deram depoimentos sobre o Trianon. Então, eles estavam ali como pesquisadores sérios, mas eles se desmontavam quando falavam assim, antes de tudo, eu quero dizer que eu fui ao Trianon, que eu entrei no Trianon, que eu vi Tom e Jerry no Trianon, né? Então tem uma pegada aí também de recuperar a memória afetiva da cidade, né? Tem uma compreensão de que a cidade é a materialidade da história. A gente precisa cuidar das nossas cidades, porque a cidade é onde a gente vive, né? O Estado é alguma coisa abstrata, o país é alguma coisa abstrata, a cidade não. A cidade é a minha rua, é meu time de futebol, é o teatro que eu vou, né? Assim, então a cidade precisa muito do nosso carinho, né? Assim, mais do que nunca a cidade precisa do nosso carinho, porque a gente não sabe o que vai ser da cidade depois que acabar essa pandemia, né? Assim, a cada semana chega a notícia de um bar no Rio de Janeiro que está fechando por causa da pandemia. E Rio de Janeiro sem bar não é Rio de Janeiro, né? Assim, essa é uma estrutura afetiva fundamental, não só por preferência própria, por carinho pela instituição bar, mas porque a cidade precisa disso, né? O que será das nossas cidades quando acabar essa pandemia? Mais do que nunca a gente precisa ter carinho por elas, pelas cidades. Aqui, sei que o Cláudio está querendo fazer o intervalo, não vou me alongar, mas é só para registrar, passou despercebido inicialmente, e peço desculpas aí ao colega de vocês, o professor de História Gustavo Landim Sofiati, que deu uma dica para a Juliana aqui. A Juliana, não sei se ela leu ou não, mas ela citou a fonte indicada pelo Gustavo. O Gustavo fala aqui: bom dia, Juliana, não nesse sentido específico aí, que ele está falando ali da guerra cultural do Bolsonaro, mais específica da guerra cultural, mas um autor que sei ser importante para você. Teixeira Coelho publicou em 2000 o livro Guerras Culturais. Depois você mencionou esse mesmo livro, esse mesmo autor, Juliana. E eu vou deixar como pergunta para o próximo bloco, se você me permite, Cláudio. Outra colega da Juliana e do Vitor, a Rafaela Machado, que é diretora do Arquivo Público Municipal de Campos, ela coloca aqui: primeiro, acho importante parabenizar a todos pelo livro e pela construção do site. Em segundo lugar, acho que é importante situar o Capitão Carneirinho na cena cultural campista, principalmente a partir das suas redes político-econômicas. Nesse sentido, gostaria que os autores falassem um pouco sobre o processo de venda do antigo Trianon, bem como sobre a reação da família diante da demolição ocorrida na década de 70. Deixo como pergunta para o próximo bloco. Perfeito. Bom, agora são 8h34, então uma pausa rápida. E tem também, Aloysio e professores, pedidos aí para informação sobre onde adquirir o livro, e aí naturalmente vocês vão explicar isso daqui a pouco também no próximo bloco. São 8h34 em Campos. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.